Vou voltar, e aí eu vou voltar nessa outra polêmica, que é um assunto muito complicado, que é a imagem do Supremo Tribunal Federal, né? Você perguntou a ele sobre essa articulação com os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, o jornal Folha de São Paulo trouxe agora há pouco mais detalhes a respeito dessa reunião e da articulação do Paulinho da Força, e trazendo aqui que no acordo e na conversa e na articulação está, inclusive, a blindagem de ministros do Supremo Tribunal Federal de impeachment. O Solidariedade, né, que é o partido comandado pelo deputado Paulinho da Força, direcionou ao ministro Gilmar Mendes uma ação que propõe que os integrantes do Supremo tenham uma maior blindagem contra processos de impeachment no Senado. E a ação foi apresentada na terça-feira, quando já corria na Câmara a informação de que Paulinho seria o relator do PL da anistia, numa articulação que a Casa aprove apenas uma redução de penas, não um perdão total. Já no dia seguinte, Gilmar deu andamento ao processo no Supremo Tribunal Federal e teria também sido ouvido, né, nessas articulações aí que estão sendo feitas por Paulinho da Força, Michel Temer, Aécio Neves. Quer dizer, é assim escancarado, professor? É assim escancarado? Ó, não deveria, né? Eu só posso falar isso. Não deveria ser. Os ministros supremos não podem participar desse tipo de negociação. Não pode haver blindagem de impeachment. Se houver razão jurídica para que instaure um processo de impeachment, ele pode ser instaurado, né? Eu não, realmente eu acho que ministros não devem se envolver em questões políticas de disputa de poder ou relacionadas com isso. A função do judiciário é realizar ações com base em juízos de justiça apenas, ou seja, a aplicação da lei, né? Isso não é de novo, existe pelo menos há 2.500 anos, né? Orestes, lá, a tragédia grega, a deusa Palas Atenas fala, não conspurquem nossas leis com seus estratagemas, ela está falando ali da autonomia do direito, né? Quer dizer, 2.500 anos já de experiência que é melhor o direito ficar afastado desse tipo de jogo político. Eu não sou da política, mas vou dar uma opinião aqui. Acho muita ingenuidade também se alguém acreditar nesse tipo de conversa. Ó, nós vamos prometer para você que no futuro você vai estar blindado de impeachment. Isso não existe, foi demonstrado essa semana, né? Os deputados do PT que votaram a favor da blindagem, da PEC da blindagem, alegaram que estavam fazendo isso porque teriam um acordo de não aprovar a anistia. Deu 15 minutos depois de aprovada a PEC da blindagem, já aprovaram a urgência na tramitação da lei de anistia. Quer dizer, acordo com um extremista não funciona enquanto eles estão ativos. Não existe isso. Me parece que é um equívoco também no plano político. Agora, em relação à pressão que existe neste momento para uma prisão domiciliar de Bolsonaro, né? A gente mais cedo também falava sobre isso. Todo mundo que vai visitar Bolsonaro fala sobre a fragilidade dele, do quadro de saúde, foi para o hospital esses últimos dias. E também, mais uma vez, em informações de bastidores, dizem que próprios ministros do Supremo Tribunal Federal já até aceitam, de certa maneira, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A gente está aguardando, né, o que vai ser o andamento do processo dele para a definição de onde ele será preso. Mas o senhor imagina aí que realmente a prisão domiciliar é a que vai acontecer com Bolsonaro? Bem, a legislação é mais ou menos clara em relação a isso. Você tem que ouvir o médico, né? Esse assunto, o agente, o operador do direito e o juiz, etc., tem que ouvir os médicos a respeito. Se houver realmente uma ampliação do risco de saúde dele pelo fato de ficar preso, ele deve ficar em casa, ele deve ser preso domiciliarmente. E outra coisa importante que a gente tem que destacar é que, em hipótese nenhuma, pode-se imaginar um ex-presidente da República numa cela comum. Não existe isso, porque a lei brasileira garante segurança aos ex-presidentes da República. Inclusive, coloca agentes policiais como segurança de ex-presidentes mesmo. Todos os nossos ex-presidentes têm lá agentes policiais que dão segurança a eles, porque se entende, né, o pressuposto da lei é que um presidente da República, por ter ocupado o cargo que ocupou, as polêmicas que certamente enfrentou, corre um risco maior do que nós, cidadãos comuns, na sua segurança cotidiana. Ora,
Por consequência lógica, se um ex-presidente é preso, é evidente que ele não pode ficar numa cela comum, tem que ficar segregado dos outros, como aliás aconteceu com Lula, né? Então, de qualquer forma, é preciso parar com essa história de achar que Bolsonaro vai para a cela comum. Isso de forma nenhuma é posto. A discussão da prisão domiciliar é uma discussão de saúde. Se houver algum risco maior à saúde dele pelo fato de ficar preso, ele tem direito aí para prisão domiciliar, é um direito dele. É isso. Professor Pedro Serrano, olha, mais uma vez, vou até levantar para agradecer a sua presença hoje aqui no nosso All News. Muito obrigada e até uma próxima. Um bom final de Obrigado semana. pelo convite. Obrigado. Muito obrigado. Tá aí, Josias, ouvimos aí muito claro do professor Pedro Serrano trazendo a lei, né, e o quanto a anistia é inconstitucional, mas a gente vê que vai acabar caindo no Supremo isso pelo jeito, né, porque o próprio senador já disse aqui que talvez isso passe, não sei como é que vai ser o caminho disso, mas diz ele aí que isso é inconstitucional. O professor Pedro Serrano ele nos trouxe um argumento, Fabiola, que estava ficando em segundo plano e que me parece muito, muito válido, que é o argumento de que está se discutindo pacificação, benefício a condenado, a recém-condenado, no instante em que o país ainda está sob ataque, né? E ele lembrou muito adequadamente que está o filho do Bolsonaro nos Estados Unidos, o Eduardo, cavando lá novas sanções contra o Brasil. A Casa Branca informou que na semana que vem, na próxima semana, viriam novas sanções contra o Brasil. Então, é muito desconcertante a gente verificar que a impunidade do Bolsonaro é um desejo declarado do Donald Trump, do presidente de um país estrangeiro. Então, em plena era da tecnologia, em que os satélites permitem que automóveis nas ruas grandes de grandes metrópoles saibam exatamente onde estão, alguns atores no Brasil têm dificuldade de se localizar. Então, nós estamos sob ataque, tem uma conspiração que vem de fora, uma intervenção na rotina do Brasil, o imperador laranja lá querendo tratar o Brasil como se fosse quintal dos Estados Unidos, e embora as pessoas vivam no Brasil, América do Sul, Hemisfério Ocidental, Sul, terra, mas nem todo mundo se importa em ser tratado como morador dos fundos do quintal imaginário do Donald Trump. Então, são detalhes que adicionam uma certa inquietude a essa conjuntura, né? Está o Congresso discutindo redução de penas para condenados cujo processo ainda nem transitou em julgado, né? Há governadores conservadores, supostamente democráticos, prometendo indulto ao Bolsonaro, caso cheguem ao Palácio do Planalto. Tem empresário fazendo, embora faça uma pregação de legalista, está fazendo cara de nojo para o Supremo. Como condenar o Bolsonaro? E aí vem essa discussão no Congresso que parece meio absurda mesmo, porque, como disse aí o professor Serrano, nós ainda estamos sob ataque. A democracia brasileira ainda está sob ataque. Então, isso tudo, Fabiola, dá ao cenário aspectos mais esdrúxulos do que todos os que já discutimos aqui desde o início do nosso programa, né? O Trump adiciona absurdo a um cenário que já é bastante inusitado, né?